Olá, irei apresentar sobre Transformers e aplicação e identificação de entidades. O grupo é composto por mim, Israel, e pelo Lucas Alexanderson. Antes de falar de Transformer, é importante entender o problema que a gente está tentando resolver. Mas afinal, por que entender texto automaticamente é um desafio? A linguagem humana é naturalmente ambígua, mas a mesma palavra pode ter significados completamente diferentes dependendo do contexto em que ela aparece. Além disso, textos são dados não estruturados. Para a máquina, um texto é apenas uma sequência de símbolos, sem separação clara entre nomes, lugares e organizações. Por exemplo, nessa frase, Lucas trabalha na Apple em São Paulo. Para um ser humano é óbvio que Lucas é uma pessoa, Apple uma empresa e São Paulo um local. Mas para o computador, isso não é trivial. Ele precisa aprender a identificar essas informações automaticamente, entendendo tanto a estrutura da frase quanto o significado das palavras no contexto. É justamente esse tipo de desafio que motiva o uso de modelos mais avançados, como Transformers, para tarefas de processamento de linguagem natural. Para entender por que os Transformers representam um avanço tão grande, é importante olhar rapidamente para o que era usado antes deles. As abordagens mais comuns eram baseadas em redes neurais recorrentes, como as RNNs e as LSTMs. Esses modelos processavam o texto de forma sequencial, ou seja, palavra por palavra, sempre dependendo do estado anterior. Isso funcionava relativamente bem para frases curtas, mas quando começava a apresentar problemas quando o texto ficava mais longo. Informações importantes da frase podiam se perder ao longo do tempo de processamento. Além disso, por depender das sequências, esses modelos não conseguiam aproveitar bem o paralelismo de hardware, que tornava o modelo mais lento e menos escalável. Essas limitações motivaram a busca por uma nova arquitetura que conseguisse lidar melhor com contexto, eficiência e textos maiores. E esse cenário que surgiu os Transformers. A partir dessas limitações, surge a pergunta: como processar textos de forma mais eficiente e contextual? É isso que o Transformer propõe resolver. Então, o que mudou com os Transformers? Diante das limitações das abordagens anteriores, os Transformers propõem uma mudança fundamental na forma de processar texto. Em vez de analisar a frase palavra por palavra, o Transformer processa toda a sequência ao mesmo tempo, de forma paralela. Isso torna o modelo muito mais eficiente e escalável. Além disso, cada palavra passa a ser interpretada considerando o contexto completo da frase, e não apenas o que veio antes dela. O modelo aprende automaticamente as relações entre as palavras, identificando quais são mais relevantes para entender o significado de cada termo. Em outras palavras, o Transformer parte da ideia de que uma palavra isolada não carrega significado suficiente. O sentido real de uma palavra surge da relação dela com as demais palavras da frase. Para que isso seja possível, o Transformer utiliza um mecanismo específico que permite esse tipo de análise contextual. É o que vamos ver a seguir. O transformer é composto basicamente por dois grandes blocos, o encoder e o decoder. O encoder é responsável por receber o texto de entrada e transformá-lo em uma representação numérica rica em contexto, ou seja, ele entende o significado do texto. Já o decoder utiliza a representação gerada pelo encoder para reproduzir uma saída, que pode ser uma tradução, uma resposta ou outro tipo de sequência. Entre esses dois blocos existe um fluxo de dados bem definido. O encoder processa a entrada primeiro e gera um conjunto de informações que serve como base para o decoder gerar a saída final. Neste momento, o mais importante a entender é a separação de responsabilidades. Antes de entrar nos detalhes do encoder, precisamos entender como o texto é representado numericamente dentro do modelo. Embeddings e Positional Encoding. Para que o Transformer consiga processar o texto, o primeiro passo é transformar palavras em números, já que redes neurais não trabalham diretamente com linguagem natural. Cada palavra da frase é convertida em embedding, que é um vetor numérico capaz de representar o significado daquela palavra. Uma característica importante desses embeddings é que palavras com significados semelhantes acabam ficando próximas no espaço vetorial. Por exemplo, palavras como cachorro e gato tendem a ter vetores mais próximos do que palavras sem relação semântica. No entanto, como o Transformer processa toda a frase de forma paralela, ela perde naturalmente a noção da ordem das palavras. Para o modelo sem nenhuma informação adicional, não existe diferença entre o começo e o fim da frase. Para resolver esse problema, é utilizado o Positional Encoding, que adiciona aos embeds informações sobre a posição de cada palavra na sequência. Assim, o modelo passa a saber não apenas o significado das palavras, mas também onde elas aparecem na frase. Resumindo, os embeddings carregam o significado das palavras, enquanto o Positional Encoding garante a ordem da sequência. Com as palavras representadas dessa forma, o Transformer já está pronto para analisar como elas se relacionam entre si dentro da frase. Agora chegamos ao mecanismo central do Transformer, chamado de Self-Attention. A ideia da Self-Attention é permitir que cada palavra da frase analise todas as outras palavras ao mesmo tempo, em vez de olhar apenas para a palavra anterior. O modelo considera o contexto completo da frase para interpretar cada termo. Durante esse processo, o próprio modelo aprende automaticamente quais as palavras são mais relevantes para o significado de cada uma. Algumas palavras têm forte interferência, enquanto outras quase não contribuem. Isso é essencial para lidar com ambiguidade. Por exemplo, a palavra banco pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Em abrir conta no banco, o modelo entende que se trata de uma instituição financeira. Já em sentar no banco, o significado muda completamente. É esse mecanismo que permite ao Transformer compreender o sentido real das palavras dentro da frase, usando o contexto completo como referência. Mas na prática, o Transformer não usa apenas uma única atenção. Ele utiliza várias ao mesmo tempo, e é isso que vamos ver a seguir.
Na prática, o Transformer vai além disso e utiliza o que chamamos de Multi-Head Attention. Em vez de calcular apenas uma atenção, o modelo calcula várias atenções em paralelo, chamadas de cabeças. Cada uma dessas cabeças aprende a focar em um tipo diferente de relação dentro da frase. Algumas podem se concentrar em relações mais sintáticas, como a estrutura da frase, outras podem focar em relações semânticas ligadas ao significado. E a cabeça consegue capturar dependências de longo alcance, mesmo entre palavras que estão distantes no texto. Isso é especialmente importante para tarefas como identificação de entidades, nomes completos, locais compostos ou nomes de organizações muitas vezes depende de comunicação de várias palavras para serem corretamente interpretados. Ao usar múltiplas atenções ao mesmo tempo, o Transformer consegue construir uma representação muito mais rica do texto, capturando diferentes tipos de informações simultaneamente. Depois que essas diferentes atenções são combinadas, o modelo passa a ter uma representação contextual muito mais completa de cada palavra. Até agora, a gente falou da arquitetura completa do Transformer, com encoder e decoder. No entanto, quando falamos de identificação de entidades, a aplicação que escolhemos, a parte mais importante do modelo é o encoder. Isso acontece porque no NIR, o objetivo não é gerar um novo texto, mas compreender o texto da entrada. O encoder é responsável justamente por isso. Ele analisa a frase inteira e gera uma representação contextual para cada palavra. A partir dessas representações, cada token da frase é classificado individualmente como um rótulo, como pessoa, local, organização ou simplesmente nenhuma entidade. Ou seja, no NIR, o Transform atua como um modelo de compreensão de texto. Ele entende o contexto completo da frase e transforma essa informação em rótulos que estruturam o conteúdo do texto. Com isso, a gente pode definir de forma mais clara o que é a tarefa de identificação de entidades e por que ela é tão importante. Agora que entendemos como transformamos processos e representa o texto, podemos definir formalmente a aplicação escolhida, que é a identificação de entidades, ou NIR. NIR é uma tarefa clássica de processamento de linguagem natural, cujo objetivo é identificar, dentro de um texto, entidades nomeadas relevantes, como nomes de pessoas, locais, organizações, entre outras. Diferente de tarefas que analisam o texto como um todo, no NIR o modelo trabalha palavra por palavra. Cada token da frase recebe uma categoria semântica, indicando se ela faz parte de uma entidade e qual é o seu tipo. Dessa forma, o NI permite transformar um texto livre, não estruturado, em informações organizadas e estruturadas, que pode ser facilmente utilizado por outros sistemas. Agora que a gente já definiu o que é NIR, vamos ver como o Transformers resolve essa tarefa na prática, seguindo um pipeline bem direto. Primeiro, o texto é enviado para um modelo. Em seguida, o encoder processa a frase inteira e gera uma representação contextualizada para cada palavra, ou seja, cada token passa a carregar informação sobre o seu significado dentro daquela frase específica. Depois disso, essas representações são enviadas para uma camada final de classificação, que decide qual rótulo cada token deve receber. Por exemplo, pessoa, organização, local ou nenhuma entidade. O ponto importante aqui é que isso não funciona como regra fixa do tipo, se começar com letra maiúscula, então é nome. O modelo ele aprende esse comportamento a partir de dados rotulados, capturando padrões estatísticos e principalmente o contexto da frase. No fim, o resultado é que o Transformers consegue reconhecer entidades automaticamente e transformar o texto em informação estruturada. E para deixar isso mais concreto, no próximo slide eu mostro um exemplo completo da entrada e a saída gerada pelo NIR. Considerando a frase Maria trabalha na Microsoft em Belo Horizonte, o modelo analisa o texto palavra por palavra, sempre levando em conta o contexto completo da frase. Como resultado, ele identifica Maria como uma entidade do tipo pessoa, Microsoft como uma organização e Belo Horizonte como um local. Esse exemplo mostra claramente como o Transformer consegue compreender o papel de cada termo dentro da frase e separar automaticamente as informações relevantes. No final, o texto deixa de ser apenas uma sequência de palavras e passa a representar dados estruturados que podem ser utilizados por outros sistemas. Até aqui a gente viu como o NIR funciona do ponto de vista técnico. Agora é importante mostrar que essa não é apenas uma solução teórica. A identificação de entidades é amplamente utilizada em sistemas reais. Em chatbots, por exemplo, ela permite identificar o nome de pessoas, empresas ou locais mencionados pelos usuários, tornando a conversa mais inteligente e contextualizada. Em contratos e sistemas jurídicos, o NIR é usado para extrair automaticamente informações importantes, como nomes de partes envolvidas, datas e locais, facilitando a análise de grandes volumes de documentos. Na análise de notícia, ela ajuda a identificar rapidamente quem está envolvido, onde os eventos aconteceram e quais organizações são mencionadas. Já em sistemas financeiros, o NIR é aplicado para análise de relatórios, detecção de entidades relevantes e apoio à tomada de decisão. Esses exemplos mostram que o NIR é uma tecnologia amplamente adotada e fundamental em diversas aplicações no mundo real. Apesar de todas essas vantagens, o uso de transformers em I também traz alguns desafios que vamos ver a seguir. Entre as principais vantagens, podemos destacar a capacidade de reduzir ambiguidades, alcançar alta precisão e lidar com textos grandes, algo que era bastante limitado em abordagens mais antigas, baseadas em processamento sequencial. No entanto, apesar desses benefícios, é importante destacar que os transformers também apresentam limitações.
Eles possuem um alto custo computacional, exigem grandes volumes de dados rotulados para treinamento e resultam em modelos grandes e complexos, o que pode dificultar sua aplicação em cenários com poucos recursos. Portanto, embora os transformers representem um grande avanço para o NIR, seu uso envolve uma análise de custo e benefício dependendo do contexto da aplicação. Para concluir, vimos que os transformers representam um marco no processamento de linguagem natural, principalmente por permitirem uma compreensão muito mais profunda do contexto das palavras em um texto. A identificação de entidades é um exemplo claro e prático de como essa arquitetura pode ser aplicada para resolver problemas reais, transformando textos não estruturados em informações organizadas e úteis. Ao combinar mecanismos como Self-Attention e Multi-Head Attention, o Transformers consegue capturar relações complexas entre palavras, algo que era bastante limitado em abordagens anteriores. Dessa forma, o Transformers torna possível extrair informações estruturadas de textos não estruturados, consolidando-se como uma das arquiteturas mais importantes da área atualmente.